Mais nutrientes que qualquer verdura do mercado. Você já parou para pensar que algumas plantas e alimentos que a gente nem sempre vê nas prateleiras do mercado podem ser verdadeiros tesouros de nutrientes? É isso mesmo! Tem coisas simples, que crescem fácil ou até mesmo são jogadas fora, que têm mais vitaminas, minerais e benefícios para a saúde do que muitas verduras famosas. E o melhor, muitas delas estão ao nosso alcance, sem precisar gastar muito ou procurar em lugares especiais. Neste texto, vamos falar sobre esses alimentos poderosos, que podem deixar sua alimentação mais saudável sem complicação. Vamos explicar de um jeito fácil, com exemplos do dia a dia, para que qualquer pessoa entenda. Não precisa ser especialista em nutrição, é só seguir a leitura e descobrir como pequenas mudanças podem fazer uma grande diferença. O que significa mais nutrientes que qualquer verdura do mercado? Quando falamos que algo tem mais nutrientes, estamos dizendo que, em uma mesma quantidade, por exemplo, em um punhado ou em uma xícara, aquele alimento oferece mais vitaminas, minerais, fibras ou outras substâncias boas para o corpo do que as verduras comuns. É como comparar uma moeda de R$ 1 com uma de 50 centavos, as duas são dinheiro, mas uma vale mais. Por exemplo, imagine que você come uma folha de couve, que é conhecida por ser saudável. Ela tem ferro, cálcio e vitamina K. Agora, pense em uma folha de Ora pronobis, uma planta que muita gente nem conhece. Em uma quantidade igual, ela pode ter 2 vezes mais ferro que a couve, 3 vezes mais cálcio e ainda mais proteína. Ou seja, com menos, você leva mais benefícios. Outro exemplo é o brócolis, que todo mundo sabe que é bom. Mas sabia que a couve-flor roxa tem mais antioxidantes, que ajudam a proteger o corpo, do que o brócolis comum? Ou que as folhas da beterraba, que muitas vezes são jogadas fora, têm mais ferro e vitamina C do que a própria beterraba. Isso não quer dizer que as verduras tradicionais sejam ruins. Elas são ótimas. Mas conhecer essas opções escondidas pode ajudar a variar a alimentação e garantir que você esteja aproveitando o máximo de nutrientes sem precisar comer muito. Quais são esses alimentos supernutritivos? Vamos conhecer alguns deles, explicando de um jeito simples o que cada um oferece e como você pode usar no dia a dia. 1. Ora pronobis. O que é? Uma planta que cresce fácil em muitos lugares do Brasil. As folhas são verdes e um pouco ásperas. Nutrientes. Tem muita proteína. Para uma folha, é impressionante. Ferro, cálcio, vitamina A e fibras. Como usar? Pode ser refogada como espinafre, colocada em sopas, omeletes ou até em sucos verdes, basta bater com água e coar. Exemplo prático. Se você está cansado e precisa de energia, um prato com Ora pronobis pode ajudar mais do que uma salada de alface comum. 2. Folhas da beterraba. O que é? As folhas verdes que ficam em cima da beterraba. Muitas pessoas cortam e jogam fora, mas elas são cheias de nutrientes. Nutrientes. Mais ferro do que a beterraba em si, vitamina C, que ajuda na imunidade, potássio, bom para os músculos, e fibras. Como usar? Refogue com alho e azeite, coloque em massas, risotos ou faça chips assando no forno. Exemplo prático. Se você tem anemia ou se cansa fácil, incluir essas folhas na comida pode ser melhor do que só comer a beterraba. 3. Couve-flor roxa. O que é? Uma couve-flor com um tom roxo, causado por um antioxidante chamado antocianina, o mesmo que dá cor às uvas e mirtilos. Nutrientes. Tem mais vitamina C que a couve-flor branca, antioxidantes que protegem o coração e ajudam a prevenir doenças. Como usar? Cozinhe no vapor, asse com temperos ou faça purê. Ela fica linda no prato e é tão versátil quanto a couve-flor comum. Exemplo prático. Se você quer fortalecer a imunidade, um prato com couve-flor roxa pode ser mais eficiente do que um com a branca. 4. Taioba. Com cuidado. O que é? Uma planta com folhas grandes, parecida com um inhame. Atenção, só pode comer as folhas bem cozidas, porque cruas são tóxicas. Nutrientes. Rica em vitamina A, boa para a visão, ferro, cálcio e fibras. Como usar? Cozinhe bem as folhas, como se fosse espinafre, e use em refogados, sopas ou tortas. Exemplo prático.
se você tem problemas de visão ou pele seca, a taioba pode ajudar mais do que cenoura, que também é boa, mas tem menos vitamina A por porção. 5. Broto de feijão. O que é? Aqueles brotinhos brancos que crescem quando o feijão começa a germinar. Muita gente usa em saladas ou pratos asiáticos. Nutrientes. Tem muita vitamina C, mais que a laranja, proteínas, fibras e enzimas que ajudam na digestão. Como usar? Cru em saladas, refogado com legumes ou até em sucos, basta bater com água e coar. Exemplo prático. Se você pega resfriado fácil, comer broto de feijão pode ser melhor do que tomar suco de laranja todo dia. 6. Algas marinhas, como nori ou wakame. O que é? São plantas que crescem no mar. A nori é aquela folha verde usada no sushi, e a wakame é mais escura e macia. Nutrientes. Iodo, bom para a tireoide, ferro, cálcio, magnésio e até ômega 3, gordura boa que protege o coração. Como usar? Em sopas, saladas, arroz ou até empanadas, como no sushi. Exemplo prático. Se você tem colesterol alto ou pressão alta, incluir algas na comida pode ajudar mais do que só comer alface. 7. Sementes de abóbora. O que é? As sementinhas que ficam dentro da abóbora. Muitas pessoas jogam fora, mas elas são uma bomba de nutrientes. Nutrientes. Zinco, bom para a imunidade, magnésio, ajuda no sono e no estresse, ferro e gorduras boas. Como usar? Torradas e salgadas como petisco, ensaladas, pães ou até moídas em vitaminas. Exemplo prático. Se você vive estressado ou tem dificuldade para dormir, comer um punhado de sementes de abóbora pode ser melhor do que tomar um remédio. 8. Cogumelos, como o shiitake ou portobello. O que é? Não são plantas, mas fungos que crescem na terra ou em troncos. O shiitake é aquele cogumelo escuro usado na culinária japonesa. Nutrientes. Vitamina D, rara em alimentos, selênio, antioxidante, fibras e proteínas. Como usar? Refogados, em molhos, sopas ou até grelhados como hambúrguer de cogumelo. Exemplo prático. Se você passa pouco tempo no sol e tem pouca vitamina D, comer cogumelos pode ser melhor do que tomar suplemento. Por que esses alimentos não são tão famosos? Essa é uma boa pergunta. Tem alguns motivos. 1. Falta de costume. Muitas pessoas não conhecem esses alimentos porque não são tradicionais na cozinha brasileira. Por exemplo, a ora pronobis é muito usada em Minas Gerais, mas em outros estados quase ninguém sabe o que é. 2. Dificuldade para encontrar. Alguns desses alimentos não são vendidos em supermercados comuns. Você precisa ir em feiras, lojas de produtos naturais ou até cultivar em casa. 3. Preconceito. Muitas pessoas acham que comida diferente é ruim ou difícil de preparar. Mas, na verdade, é só questão de experimentar. 4. Indústria. Os supermercados preferem vender alimentos que todo mundo já conhece, porque assim vendem mais. Por isso, é mais fácil achar alface e tomate do que folhas de beterraba ou taioba. Como incluir esses alimentos no dia a dia? Não precisa virar um chefe de cozinha ou gastar muito dinheiro. Veja algumas dicas simples. 1. Comece devagar, escolha um alimento novo por semana e experimente uma receita fácil. Por exemplo, na segunda-feira, faça um refogado de folhas de beterraba. Na outra semana, tente um suco com broto de feijão. 2. Troque aos poucos. Em vez de comprar alface, leve ora pronobis. Em vez de couve-flor branca, escolha a roxa. Pequenas mudanças já fazem diferença. 3. Aproveite tudo. Não jogue fora as folhas da beterraba, da cenoura ou do rabanete. Elas podem ser refogadas, colocadas em sopas ou até em bolinhos. 4. Cultive em casa. Muitos desses alimentos crescem fácil em vasos ou canteiros. Sementes de abóbora, brotos de feijão e até ora pronobis podem ser plantados em casa, mesmo em apartamentos. 5. Peça ajuda. Se você não sabe como preparar, pergunte para alguém que já conhece. Muitas receitas são simples e rápidas. Resumo final. Vale a pena? Sim. Incluir esses alimentos na sua rotina pode trazer vários benefícios: mais saúde, com mais nutrientes, seu corpo fica mais forte, a imunidade melhora e você tem mais energia.
Menos desperdício. Aproveitar folhas e talos que normalmente vão para o lixo é bom para o bolso e para o planeta. Variedade. Comer sempre as mesmas coisas enjoa. Experimentar novos sabores deixa a alimentação mais gostosa e interessante. Economia. Muitos desses alimentos são baratos ou até de graça, como as folhas da beterraba. Não precisa abandonar as verduras que você já gosta. O segredo é variar. Quanto mais cores e tipos de alimentos você colocar no prato, mais nutrientes seu corpo vai receber. E o melhor, sem complicação. Então, que tal começar hoje? Na próxima ida ao mercado ou à feira, escolha um alimento diferente e experimente. Seu corpo vai agradecer. Aqui vão algumas dicas práticas para incluir mais desses alimentos ricos em nutrientes no seu dia a dia, sem precisar de receitas complicadas ou ingredientes difíceis de encontrar. Primeiro, preste atenção nas partes que costumamos jogar fora. Por exemplo, as folhas da cenoura são ótimas para fazer refogados, sopas ou até mesmo saladas. Elas têm um sabor parecido com a salsinha, mas com um toque mais suave. Já os talos de brócolis e couve-flor podem ser picados e usados em omeletes, arroz ou até em um simples refogado com alho e azeite. Basta cortar bem fininho para que cozinhem rápido e fiquem macios. Outra ideia é usar cascas de frutas e legumes. A casca da banana, por exemplo, pode ser cozida e usada em bolos ou vitaminas. Basta bater no liquidificador com leite ou iogurte e um pouco de mel. Já a casca da abóbora, quando bem lavada, pode ser assada junto com a polpa e fica crocante, quase como uma batata chips natural. Até a casca do maracujá pode ser usada para fazer um chá calmante ou uma geleia deliciosa. Se você gosta de sucos, experimente fazer versões com ingredientes inteiros. Um suco verde com couve, maçã, gengibre e limão é uma ótima forma de aproveitar a folha toda, incluindo o talo. Ou então, um suco de beterraba com suas folhas, laranja e cenoura. Além de nutritivo, fica docinho e refrescante. Para quem cozinha feijão, uma dica é guardar a água do cozimento, o famoso caldo de feijão, e usar para fazer sopas ou até mesmo arroz. Esse caldo tem muitos nutrientes que normalmente são jogados fora. Se você não gosta da ideia de usar o caldo, pode congelar em forminhas de gelo e adicionar aos pratos aos poucos. E não precisa ser tudo de uma vez. Comece aos poucos, adicionando um ingrediente novo por semana. Por exemplo, na primeira semana, experimente usar as folhas da beterraba no arroz. Na segunda, faça um suco com casca de maçã. Na terceira, refogue os talos de brócolis. Assim, seu paladar vai se acostumando e você nem percebe que está comendo algo diferente. Outra coisa legal é envolver a família. Se você tem crianças em casa, chame elas para ajudar a preparar esses alimentos. Elas podem lavar as folhas, picar os talos, com supervisão, ou até inventar nomes divertidos para os pratos. Isso torna a experiência mais gostosa e faz com que todos se interessem por experimentar. Lembre-se, não existe alimento ruim ou um bom. O importante é equilibrar e variar. Se você gosta de alface, continue comendo, mas experimente outras folhas como rúcula, agrião ou espinafre. Se adora cenoura, que tal provar a folha dela? Pequenas mudanças fazem uma grande diferença no longo prazo. E o mais legal é que muitos desses alimentos são fáceis de encontrar e baratos. Em feiras, por exemplo, é comum os feirantes darem as folhas de graça ou por um preço bem baixo, já que muita gente não leva. Ou então, você pode plantar algumas coisas em casa, mesmo que sejam vasinhos. Salsinha, cebolinha e até algumas folhas crescem rápido e não precisam de muito espaço. Então, da próxima vez que for cozinhar, olhe para o que normalmente iria para o lixo e pense: será que isso pode virar comida? Muitas vezes, a resposta é sim. E o melhor é que, além de economizar e reduzir o desperdício, você ainda ganha mais saúde e energia. Experimente e veja como é fácil e gostoso comer bem. E não são só as folhas que podem surpreender. Sabe aquele talo do brócolis ou da couve-flor que você costuma cortar e jogar fora? Eles são cheios de nutrientes e podem ser usados em receitas deliciosas. Por exemplo, os talos do brócolis podem ser picados bem fininhos e refogados com alho e azeite, virando um acompanhamento crocante e saboroso.
Ou então, ralados e misturados na massa de bolinhos ou tortas, dando um toque especial e evitando desperdício. Outra dica é aproveitar as cascas de frutas e legumes. A casca da banana, por exemplo, pode ser cozida e usada em receitas de brigadeiro ou bolos, deixando-os mais úmidos e nutritivos. Já a casca da batata, se bem lavada, pode ser assada no forno com um fio de azeite e sal, virando um petisco crocante e cheio de fibras. Até a casca do abacaxi pode ser fervida para fazer um chá refrescante e rico em vitaminas. E que tal experimentar as sementes? As de abóbora, por exemplo, podem ser torradas no forno com um pouco de sal e viram um snack saudável e cheio de magnésio, que ajuda a relaxar os músculos. As sementes de melancia também são ótimas para isso, e muitas vezes são jogadas fora sem necessidade. Basta lavá-las, secá-las e torrá-las levemente. Até mesmo a água do cozimento dos legumes pode ser reaproveitada. Em vez de jogar fora, você pode usá-la para fazer sopas, caldos ou até mesmo cozinhar arroz. Assim, todos aqueles nutrientes que se soltaram na água não vão para o ralo e acabam voltando para o seu prato. O segredo é ter curiosidade e disposição para experimentar. Muitas vezes, a gente segue uma receita ou um hábito sem questionar, mas pequenas mudanças podem trazer grandes benefícios. Além de economizar dinheiro e ajudar o planeta, você ainda descobre novos sabores e texturas que nem imaginava que existiam. Então, na próxima vez que estiver na cozinha, olhe com carinho para aqueles pedaços que normalmente vão para o lixo. Pergunte-se: como posso usar isso? Ou, será que isso tem gosto bom? Pode ser que você se surpreenda e descubra uma nova maneira de comer bem, sem gastar muito e sem complicação. Afinal, comer de forma saudável não precisa ser caro nem difícil, às vezes, basta olhar com atenção para o que já está na sua mão. E não é só com cascas e talos que a gente pode aproveitar mais nutrientes. Muitas vezes, as partes menos populares das verduras e legumes são justamente as mais ricas em vitaminas e minerais. Por exemplo, as folhas da cenoura, que muita gente joga fora, têm mais cálcio do que o próprio legume. Elas podem ser usadas em saladas, refogadas ou até em sucos verdes. Já as sementes de abóbora, que muita gente descarta, são cheias de magnésio e zinco, basta lavá-las, secá-las no forno e comer como um snack crocante. Outro exemplo são os brócolis. A maioria das pessoas come só os floretes, mas o talo é super nutritivo e pode ser ralado em saladas, picado em sopas ou até usado em bolinhos. O mesmo vale para a couve-flor. As folhas externas, que muitos jogam fora, podem ser refogadas ou assadas e ficam deliciosas. Até as cascas de batata, quando bem lavadas e assadas, viram um petisco crocante e cheio de fibras. O legal é que, ao aproveitar essas partes, você não só ganha mais nutrientes como também dá um up no sabor das suas refeições. Uma sopa feita com talos de salsinha e cebolinha, por exemplo, fica muito mais gostosa e aromática do que uma feita só com os temperos tradicionais. E o melhor, você está usando tudo que comprou, sem desperdiçar nada. Se você ainda não se convenceu, experimente fazer um teste. Na próxima vez que for preparar uma salada, use as folhas de beterraba ou de rabanete junto com as outras verduras. Ou então, ao cozinhar um feijão, coloque as cascas de cebola e alho para ferver junto, elas soltam um sabor incrível e deixam o caldo mais nutritivo. Pequenas mudanças assim fazem toda a diferença, tanto para o seu bolso quanto para a sua saúde. E não precisa ser perfeito logo de cara. O importante é ir experimentando aos poucos e descobrindo o que funciona para você. Pode ser que no começo você não goste de tudo, mas com o tempo vai achar combinações que amou. O segredo é não ter medo de errar e se divertir no processo. Afinal, cozinhar também é uma forma de criar, de se conectar com os alimentos e de cuidar de si mesmo. Então, da próxima vez que for preparar uma refeição, lembre-se, o que parece sobra pode ser a parte mais nutritiva do prato. Basta um pouco de criatividade e disposição para transformar o simples em algo especial. E quem sabe você não descobre que o que antes ia para o lixo agora é a estrela da sua cozinha.